Muito boa noite, estamos aqui novamente com mais um episódio do GeneticCast e hoje estou aqui com o André dos Santos, que é terapeuta de genética, Clear e também supervisora de caso, né, André? Sim, então hoje estamos começando o nosso primeiro episódio do GeneticCast aqui na Vox TV, que é um prazer pra gente estar aí, conhecer vocês, que é o público da Vox, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho pra você o que é genética, tá? Genética é uma tecnologia da mente. Então o Felipe vai me fazer algumas perguntas, né? Como a gente não trouxe hoje um convidado especial para falar dos seus ganhos, de como Hoje a genética funciona. Especial. Hoje eu sou a convidada, né? Então hoje a gente vai falar o que é genética. Então o Felipe vai me fazer perguntas e eu vou explicar exatamente o que é a genética. Exatamente. Então hoje, como a André ela já alcançou o estado de Clear, a gente vai estar desmistificando a mente com perguntas e respostas, né? Justamente por ela conhecer um pouco mais, além disso ser terapeuta, ser supervisora de caso, entender muito bem como a mente funciona. Então, Andréia, para a gente começar esse episódio aqui de estreia, eu gostaria de entender melhor, e o público também garanto, como que a mente funciona e por que a mente reativa ela atrapalha tanto as pessoas, né? Ok. Bem, então primeiro eu vou dizer quem eu sou, tá? Meu nome é Andréia, eu sou formada em Dianética. O que é Dianética? É uma tecnologia da mente, que explica o que está por trás de todos os nossos traumas, conflitos emocionais, tudo que trava a nossa vida, aquilo que a gente quer ir pra frente e não vai. Perfeito. Né? Então, eu sou formada já há 15 anos nesta tecnologia e me treinei nos Estados Unidos, me treinei na Inglaterra, em vários lugares e trouxe de lá essa tecnologia aqui para o Brasil, na qual a gente aplica nas pessoas e tem resultado. Claro. Né? Então, como que a genética funciona, né? Existem duas partes na nossa mente. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida tem a ver com o que acontece na nossa mente, ok? Então, o que é a mente? Em si, a mente são os nossos pensamentos. É tudo que a gente pensa. Certo. Tudo que a gente vive, tudo que a gente percepciona ao nosso redor, está gravado na nossa mente, sim? Entendi. Só que a mente, ela está dividida em duas partes. Uma parte é a mente analítica, que é aquela que calcula, observa e faz ações pró-sobrevivência. Então, essa é a mente analítica, tá? Perfeito. A que a gente utiliza, então, para resolver problemas, para sobreviver. Isso, essa é a mente analítica. Mas também existe uma outra parte da nossa mente que se chama mente reativa. O que é a mente reativa? É aquela que grava todos os momentos que a gente viveu de dor, de inconsciência. Tudo que a gente não tem consciência que ocorreu na nossa vida está gravado na mente reativa. Entendi. Então, às vezes a gente pensa que esse copo de água é um copo de água, mas a mente reativa aciona ou acessa algo lá do seu conteúdo do passado e diz que isso aqui é uma piscina que eu posso me afogar. Então, a mente reativa, ela simplesmente grava qualquer momento do seu passado que você viveu de dor e de inconsciência. Então, tipo, as fobias teriam causa nisso, né? Você falou dessa coisa da água, por exemplo, hidrofobia, esse medo de entrar na praia, entrar em piscina. Sim. Tudo tem a ver com a mente reativa, né? Sim. A sua mente reativa, ela grava tudo que você viveu que foi um trauma. Por exemplo, se você era criança e você caiu numa piscina, né? Mas a nossa mente, ela grava com todas as percepções. Na realidade, a gente não tem só 6 percépticos, que são tato, olfato, visão, cheiro, som. A gente tem 54 percépticos. Então, você imagina a sua mente gravando 54 percepções. Conta? Dá conta? Dá mente dá conta de 54? Dá conta. Então, tudo que você vive, inclusive esse momento aqui que a gente está vivendo aqui na Vox, hoje a nossa mente está gravando. Porque ela grava tudo. Sim. Grava tudo, né? Só que nos momentos de dor e de inconsciência, ou seja, quando eu tenho qualquer dor, quando eu sinto qualquer dor, ou quando eu sinto qualquer grau de inconsciência, essa mente analítica, ela baixa. Ela cai. Certo. Tá? Então, vamos supor, se a nossa consciência em 100% é alerta, se eu, por exemplo, tomo um copo de vinho, meu grau de consciência já cai um pouquinho. Porque quando a gente bebe, o que acontece? Você fica um pouquinho fora de consciência, né? Sim. Então, o que acontece?
Existem graus de consciência. Então, a pessoa pode estar 100% consciente, assim como ela pode estar 100% inconsciente, como no caso de uma anestesia geral. Perfeito. Por exemplo, se uma pessoa toma uma anestesia, ela fica 100% inconsciente. E isso vale, por exemplo, para anestesias em cirurgia, por exemplo, alguma cirurgia de órgão, alguma cirurgia de quebra de ossos, cesárea. Todo tipo de cirurgia. Aham. Inclusive, tem algumas histórias aí que depois eu posso contar pra você. O que acontece? Então, nesses momentos de inconsciência, ou qualquer grau de inconsciência, por exemplo, se a pessoa tomou álcool, se a pessoa usou droga, se a pessoa fez uma cirurgia, se a pessoa caiu e bateu a cabeça e ficou inconsciente, ou se a pessoa se cortou. Então, qualquer momento que você tem uma certa dor, tá? E nessa dor também inclui um pouco de inconsciência, a mente analítica, como se fosse um sistema de proteção, tá? Uhum. Ela para e a mente reativa começa a gravar. Mas por que essa mente reativa grava, né? Você me pergunta, como é que a mente reativa grava? Isso é uma boa pergunta, né? Por que a gente tem... Porque, digamos que assim, se a gente não precisa da mente reativa, que é até o nosso trabalho aqui com a terapia de genética, e também acredito de outros terapeutas que tentam buscar um resultado igual, por que a gente tem uma mente reativa, né? Então, a mente reativa, ela grava para sua proteção futura. Ou seja, para que aquilo não volte a ocorrer de novo. Então, se, por exemplo, eu caí numa piscina e me afoguei, eu tenho que ter uma gravação daquele afogamento para que eu possa evitar que aquilo ocorra de novo na minha vida. Entendi. Então, por isso que a mente reativa, ela aciona. Então, em qualquer momento de dor e inconsciência, a mente analítica desativa e a mente reativa começa a gravar. Mas isso ela desativa no sentido assim, ela desistir e aí só a mente reativa? Como que funciona esse processo, assim? Eu não entendo muito de computador, você entende mais que eu. Mas o que acontece se um computador cai no chão? Ele não para? Ou não tem certos equipamentos eletrônicos que quando cai ele para? Vamos dar um ele exemplo. vai ter capacitores, fusíveis. Isso. Que aí previnem, por exemplo, os componentes mais sensíveis de uma sobrecarga. Exato. Por exemplo, um aquecedor. O aquecedor, quando ele chega num limite, chama relé, não sei como é que chama isso. Acho que você está falando do... Como é que é? Do termostato, né? Isso, o termostato. Quando ele chega num limite de aquecimento, ele para, desaquece, né? E aí depois ele volta a aquecer de novo, não é assim? Sim, sim. É a mesma coisa da mente analítica. Se você, no momento de dor e de inconsciência, a mente reativa, a mente analítica desliga-se momentaneamente e a mente reativa grava aquele momento para tua proteção futura. Para quê? Para que aquilo não volte a acontecer de novo. Entendi. Então vamos supor, se eu caí e bati a cabeça, naquele momento do choque, a minha mente reativa grava aquele momento como se fosse uma proteção futura. Ela grava todas as percepções que estão ao redor daquele momento para que você fique esperto e aquilo não ocorra de novo. Ok. Bem. Mais ou menos como se fosse um registro do tipo, se essa xícara parecida me machucou no passado, no futuro se eu ver algo parecido, vou me afastar para me prevenir de qualquer tipo de perigo. Exatamente, Entendi. tá? Então isso é uma coisa natural que ocorre com qualquer ser humano no planeta Terra. Quando você tem dor, a sua mente reativa grava. Por que reativa? Então por que chama reativa se ela está querendo me proteger? Porque quando ela grava de uma forma aleatória. Ela não grava de uma forma em que você tem consciência que ela está gravando. Mesmo porque você está inconsciente. Claro. Então, nesse momento que ela está gravando o seu grau de inconsciência, ela está gravando tudo que está ao redor. Então, qualquer fala, qualquer som, qualquer cheiro, qualquer voz, qualquer, toque, visão, a mente reativa gravou naquele momento. Só que no futuro, a gente não precisa de uma mente reativa. A mente reativa é algo animal. Por exemplo, o animal, se ele está ali, ele vai pegar alguma coisa que você bate nele e toda vez que ele for pegar aquilo, você bater nele, ele não vai tocar naquilo porque ele sabe. Então, essa é uma mente animal. A mente reativa é uma mente animal.
né, de condicionamento. A gente não precisa desse condicionamento, porque a mente reativa está condicionando a gente a agir de acordo com esses momentos de dor. Perfeito. E, né, para quem não sabe ainda, o objetivo de Dianética é levar a pessoa a um estado de clear, né, André? Onde ela já não tem mais a mente reativa sobre efeito no indivíduo. A André, ela já atingiu esse estado, né? E como que seria, por exemplo, nesse ponto de vista, quando a pessoa ela já não tem uma mente reativa, o que você diria que muda, né? Que é um divisor de águas, um virar de chaves, assim. Então, quando ela não tem mais uma mente reativa, ela não vai mais reagir a coisas que ela não tem consciência. Então, por exemplo, se ela vê esse copo com água, se ela não tem uma mente reativa, ela não vai associar isso a uma piscina na qual ela mergulhou no passado e morreu afogada. Ou morreu afogada não, porque se ela tá viva. Mas, sei lá, se sentiu mal por ter se afogado, Claro. né? Então, a mente, essa é a mente de um clear. Porque ele já não tem mais esse conteúdo da sua mente reativa que o impede de ser ele mesmo. Entendi. Então, ele é ele mesmo, sem mais essas reestimulações do passado. Perfeito. Isso a gente está falando num sentido mais simples, né? Porque acredito que ninguém, por exemplo, vai ter medo ou ansiedade ou insegurança por causa de uma xícara. Falando de um termo mais assim comum e que realmente afeta o dia a dia das pessoas, dos brasileiros, como que seria isso em um caso mais extremo? Ah, então, Né? tem sim, porque eu vou dar uma Depressão, ideia. ansiedade. Sim. Tem sim a ver com xícara, porque eu vou te falar uma coisa que ocorreu com uma pessoa que eu tratei. Essa pessoa, ela tinha passado mal tomando leite quando era criança. E um belo dia, a avó dela ou alguém trouxe para ela uma flor que chamava copo de leite. Olha só, sabe aquela planta que chama copo de leite? E quando ela viu aquela flor, ela começou a passar mal. E ela não entendia por que ela estava passando mal por ver uma flor que chamava copo de leite. E aí ela lembrou que quando no passado ela tinha passado mal tomando leite. Então qualquer coisa pode acionar a mente Sabe um reativa. gatilho, uma palavra... Qualquer coisa. Porque ela é aleatória, né, a mente reativa. Sim. Ela conecta coisas semelhantes com coisas que não tem nada a ver. Exato. Vamos supor se você teve uma perda no passado. O que mais traz muito trauma, muita depressão. Na realidade, a depressão nada mais é do que um acúmulo de perdas no passado. Então, uma pessoa que tem muita tristeza, muita depressão, foi uma pessoa que teve muitas perdas no passado, né? Que a gente chama de quebras com pessoas ao redor de uma forma que foi muito duradoura, que durou muito a vida toda. Entendi. Então, se a pessoa tem uma perda, ela grava aquele momento de perda. O que acontece no momento que você perde um ente querido? A sua mente analítica também, de tanto você chorar ou de você estar mal ali, você não tem nenhuma dor, porém você tem uma certa dor emocional. Então, nesse momento da dor emocional, a sua mente analítica também deixa de gravar. Então, todos aqueles momentos, tudo que é falado no velório, todas essas coisas ficam gravadas na mente reativa. Isso é um ponto interessante, né? Eu tava até comentando um pouco pra ele no nosso programa de rádio, que pra quem não sabe, a gente tem um programa de rádio também, sobre essa questão das valências, da questão também das personalidades e como a gente absorve elas para nós mesmos nos momentos de dor e inconsciência. Exato. Então vamos explicar aí o que é uma valência, Claro, né? Porque claro. o público hoje é bem verde. Uma valência é uma personalidade sintética que você assume num momento de dor. Então vamos supor ali que se você tem a sua... um ente querido que você gostava muito daquela pessoa, tá? E aquela pessoa se foi, faleceu, né? E você queria trazer aquela pessoa de volta à vida. Então, uma das formas de você absorver a valência, ou seja, a personalidade daquela pessoa para você, querendo trazer aquela pessoa de volta à vida. Olha que interessante como a mente reativa age aí também nesse momento. Porque depois da perda dessa pessoa, você começa a assumir a personalidade dela. Ou depois de uma decepção com aquela pessoa, ou se no momento de dor, aquela pessoa que te bateu. Vamos supor que você é criança e seu pai te bateu, tá? Ou seu pai fez algo que você desaprovou e ficou muito mal naquele momento. Aqui a sua mente analítica baixou e a mente reativa começou a gravar. Certo.
por mais que você odeie aquela característica daquela pessoa, mas aquela pessoa era a pessoa que vencia. Então, valência vem de vencer. Então, é quem ganha, né, nesse momento da gravação. Você assume a personalidade dessa pessoa, mesmo sem querer. Sim, sim. A valência, ela também tem um outro ponto, né? Ela tem a ver com todo momento de dor física e aí, posteriormente, dor emocional. E você absorve as valências que você tem ao redor, né? Então, no manual Dianética Poder da Mente sobre o Corpo, o Ron ele fala um pouco mais sobre isso no seguinte: imagina que você está numa sala de cirurgia. E aí você está ali passando pela cirurgia, o indivíduo pensa, obviamente, que isso é algo a favor de sobrevivência, fazer a cirurgia e tudo mais, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma facada pelas costas, porque toda aquela situação de inconsciência e dor fica registrado na mente reativa da pessoa. Fica, com certeza. E tem um ponto um pouco mais, digamos que intenso disso, é que o indivíduo absorve todas as outras personalidades que estão na sala. Isso que é a coisa mais interessante com relação à mente reativa, né? Você pode, através desses 54 percépticos, nesse momento de dor ou de inconsciência, absorver tudo que está ao seu redor. Esse é o problema, porque você absorve exatamente aquilo que está ao seu redor. Aquilo que está ao redor, né? Então, às vezes, no futuro, vamos supor que hoje você sofreu um acidente e, e ficou com gosto de sangue na boca, né? Aí, no futuro, quando você, de repente, sente um cheiro de sangue, você pode voltar a acionar esse conteúdo da sua mente reativa e voltar a ter todos os sentimentos e sensações que você teve no momento desse acidente. Então, às vezes, o que você pensa que você está sentindo não é o que você está sentindo. Às vezes, uma dor de cabeça que você está sentindo hoje não é uma dor de cabeça do porquê orgânica, né? Devido Exato. a alguma coisa física que realmente está errada. Ah, né? hoje eu tô com dor de cabeça porque o dia tava quente. Não, é porque algum percéptico no tempo presente acionou algo que estava na sua mente reativa do passado. Talvez até o calor do dia, né? E isso, às vezes o calor ou qualquer coisa assim, acionou isso que estava na sua mente reativa, né? Que pode ser, com certeza, uma pancada na cabeça, né? Porque os momentos que são gravados pela mente reativa e que tem mais força sobre você é o quê? São os momentos de dor e de inconsciência. Essa dor física pode ser total, né? Essa dor pode ser física ou emocional, e essa inconsciência pode ser total ou parcial. Certo. Mas no momento de dor, todo momento de dor a sua mente grava. E aí, como eu estava comentando dessa questão das personalidades, então imagina, numa cirurgia, a pessoa ela tem não só aí a questão da dor, da inconsciência, e aí como que funciona esse raciocínio, né? Digamos que para a pessoa que está na cirurgia, ela está numa condição perto da morte, não está? Sim, com Se certeza. desligarem, por exemplo, as máquinas ali, não darem um antídoto para ela acordar da anestesia, ela faleceria, certo? Sim. Então, a mente reativa dela, ela observa da seguinte maneira: bom, se eu estou numa posição aqui onde eu estou mais perto da morte, essas pessoas que estão à volta aqui estão mais perto da vida, os médicos, os enfermeiros. E numa tentativa de proteção, a mente reativa absorve essas personalidades para ela. E aí a gente vê casos de pessoas, por exemplo, com o que hoje conhecemos como distúrbios de múltiplas personalidades, né? Tem mesmo. Exato. E o Ron fala no manual que até os 10 anos de idade, o indivíduo já tem cerca de torno de 100 valências, né? 100 personalidades que ele absorveu desde dos primeiros traumas que são interuterinos, né? Exato. Então, porque o nosso manual, como disse o Felipe, é esse livro aqui, basicamente. Ele chama-se Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo. Por quê? Né? A dianética significa através da mente, ou que a sua mente está causando ao seu corpo ou à sua vida. Então, tudo que está gravado na sua mente reativa pode ser eliminado através dessa tecnologia. Exato. E eu achei isso muito interessante quando eu li, porque dessa forma a pessoa ela acaba aí tendo muitas coisas que não são dela na vida dela, né? Sim, com certeza. Imagina, se até os 10 anos tem mais de 100 personalidades que ela absorveu. A questão é que também, só porque a pessoa absorveu 100 personalidades ou em torno disso, não quer dizer que ela tá com todas dificultando a vida dela, né?
Porque Sim. enquanto isso não faz gatilho, enquanto esses traumas não fazem gatilho, isso não afeta o indivíduo, correto? Basicamente, porque a gente vai passando pela vida e vai passando por várias dores. Quem nunca sofreu dor, né? Uma pessoa às vezes pode sofrer uma dor da primeira perda, pode sofrer a dor de uma perda de um ente querido, de um namorado, ou de trabalho, ou de dinheiro, sei lá, qualquer coisa a pessoa pode perder na vida. Então, quando a pessoa começa a obter essas perdas, aí que esses momentos de dor começam a se reativar. E como que funciona isso da reativação, né? Porque se a pessoa ela tem muitos traumas desde dos momentos pré-natais, como a gente vê através do manual, como que a gente sabe quando eles vão se ativar, por que eles vão se ativar, se eles estão ativos? Sim, existe uma coisa chamada, eu vou falar um pouco de um termo técnico aqui, né? Mas quem depois tiver dúvida pode perguntar melhor no chat, tá? Existe uma coisa chamada engrama. Engrama é exatamente esse momento da gravação. Então, quando ocorre a gravação dessa quadro na mente reativa, quadro, porque parece um quadrado mesmo, né? Quando você grava uma imagem, que nem eu tô olhando pro Felipe aqui, eu tô vendo o quadrado dele, tá? Então, quando ocorre essa gravação, a gente chama de engrama. O que é o engrama? É um momento gravado na sua mente reativa, que está gravado numa célula do seu corpo, ok? Então, isso a gente chama de engrama, que é o momento de dor e de inconsciência. O engrama, ele tem que ter dor e inconsciência como parte do seu conteúdo, ok? Perfeito. Tudo bem. Então, quando eu sou criança, eu posso ter tido um engrama, né? Vamos falar, então, em termos técnicos. Eu posso ter tido um engrama dentro do útero da minha mãe, em que ela bateu a barriga, senti dor quando ela bateu a barriga, e tudo que estava ali naquele momento gravou, ok? Bem, gravou o engrama. Existe uma coisa que está depois do engrama que se chama secundário. O que é um secundário? É um momento de perda grave ou perda chocante. Então, toda vez que eu tenho uma perda grave, tá? Ela aciona o engrama. Vamos dar um exemplo. Por que uma perda aciona? Um gatilho, assim. Um gatilho. Então, vamos supor assim. Quando eu era criança, eu estava na barriga da minha mãe. E a minha mãe era quem me cuidava ali, né? Era a protetora minha naquele momento. Depois, no futuro, tudo aquilo está gravado. Porque todas as imagens, tudo que ocorre com a minha mãe está gravado na minha mente ativa. Porque é a única pessoa que está com o bebê ali no útero, né? Então, o que acontece? Depois, quando ocorre alguma coisa com a mãe, ou quando a mãe morre, ou alguém que... Quando ocorre a primeira perda, esses engramas começam a entrar em reestimulação. Entendi, em reestimulação algo muito semelhante. forte. Algo semelhante. Ou que lembra da dor que poderia estar conectada com a pessoa. Sim. E aí os engramas começam a entrar em reestimulação. E aí eles ficam ativos por quanto tempo? Um engrama? É. Até que você elimine ele da Por sua mente exemplo, reativa. digamos que nesse caso aí, eu estava na barriga da minha mãe e aí ela faleceu alguns anos depois, né, da fase adulta, e ele começou a ser ativado, ou seja, eu começo a sofrer as sensações negativas que eu tive no útero, né? Até quando que eu fico sob o efeito dessa influência negativa? Até quando você eliminar através de genética. Entendi. Pode ser uma vida inteira, pode ser até você conhecer a gente. É bem rápido já, então. Exato, então procurem a gente. E assim, outra pergunta, tem alguma outra forma de remover? Não existe outra forma de você remover os engramas da sua mente reativa. Por quê? Porque a psicologia, a psicanálise, outras práticas já tentaram acionar esses engramas. Porém, eles ficam muito na superfície. Porque existe uma técnica específica que a Lee Huber desenvolveu, na qual você localiza esses momentos do seu passado, tá? Que se chama retorno, na qual você faz um duplicado perfeito daquele momento de dor que você viveu no passado, com todas as percepções, se possível 54, se você conseguir. Por quê? Porque existe uma lei na física. Certo. Tá? Que chama-se as-isness. O que é as-isness? As significa como. Is foi. Então, como foi? Então, quando você aplica essa lei da física, porque genética é totalmente física quântica, tá? Então, quando você aplica essa lei da física, em que você faz uma as-isness daquela situação, ou seja, você olha exatamente como foi
e faz um duplicado perfeito. O que é um duplicado perfeito? Vai olhar com a mesma cor, o mesmo som, o mesmo cheiro, tudo que ocorreu lá, aquilo deixa de existir na sua mente reativa e passa para sua mente analítica. Porque você viu aquilo. Você viu como foi. Acho que é aquela lei dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, E, não é? exatamente. Não podem existir no mesmo lugar. Exato. Uhum. Como dois corpos iguais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, esse deixa de existir na mente reativa, inconsciente, e passa para a sua mente consciente, que é a mente analítica. E aí a pessoa lá consegue lembrar do momento, Sim. mas sem um efeito negativo. Sim. E a pessoa deixa de sentir aquela dor. L. Ron Hubbard chegou até a curar pessoas que eram aleijadas. Uhum. Né? Teve uma menina, inclusive numa das histórias que ele conta, que ela estava visivelmente doida, super problemática, e ela não andava. Até que ela retornou um momento da vida dela em que isso ocorreu, né? Que foi quando ela tomou esse engrama aí na vida dela, e a família dela até ficou chocada pelo que ela relatou no engrama, e ela voltou a andar. Caramba. Então, tem várias coisas que estão acionadas na sua mente reativa. Isso não significa assim, eu tenho um problema físico muito crônico e com uma sessão de dianética eu vou resolver. Não, porque às vezes existem várias coisas na sequência. Uhum. Vários engramas que ocorreram na sequência. Então, de uma situação tem várias coisas que ocorreram. Tem gente que já sofre perdas desde criança. Por exemplo, situações de separação, situações de... Isso sem falar dos casos mais graves, né? A gente comentou um pouquinho sobre os traumas pré-natais. E tem casos aí, por exemplo, onde o casal briga, a mulher tá grávida e o homem bate na mulher, chuta a mulher, né? Eu não queria entrar nesses casos de família, mas tudo bem, a gente tá falando. É que é um pouco da realidade, né? Sim, Querendo ou não. É a nossa realidade. E falando sobre isso, por que isso ocorre? Digamos assim, porque a mente ativa, ela armazena tudo que tem de ruim, né? Uhum. E eu quero chegar num ponto aqui, eu tô dando um pouco de spoiler pro público novo, mas tem uma coisa que a gente chama de dramatização. Uhum. Né? E por que uma pessoa, ela dramatiza, e por que uma dramatiza o que aconteceu com ela em outra pessoa? Como que funciona mais Porque ou menos a mente isso? reativa, ela simplesmente é aleatória. Sim, mas ela vai explicar agir, como que funciona isso, porque... ela vai agir da forma do que fizeram com ela. Uhum. Então, como existe um contágio da aberração, o que é um contágio? É a mesma coisa que um vírus. Se eu tô aqui com vírus e eu espirro e você não tá protegido, você vai pegar. Uhum. É a mesma coisa. Se o meu pai age assim com a minha mãe, tá? E a todo momento eu tô vendo aquilo, automaticamente eu vou agir da mesma forma com a minha esposa, ou com a minha namorada, ou com quem quer que seja. Entendi. Isso é porque a minha mente reativa, ela faz um gatilho daquilo. E ela fala assim, não, você tem que agir dessa forma. Por quê? Porque a mente analítica é A, B, C, D. Ela consegue distinguir as coisas. Entendi. A é A, B é B, C é C. A mente reativa, A igual a, ou seja, tudo igual a tudo, igual a tudo. Eu igual meu pai, igual minha mãe, igual minha avó, quero igual minha tataravó, quero igual minha bisavó, e vai. Entende? Entendi, sim. Eu atendi já um paciente que ele tinha justamente isso, né? Foi interessante pra mim na época, porque ele tinha a seguinte situação. Ele tinha sofrido algo muito doloroso do pai, e olha isso que aconteceu. No futuro, quando ele teve um gatilho disso, ele agiu com a mesma maneira do filho. Sim, com certeza. E aí o trabalho da terapia, da audição, a gente chama de audição, a terapia de dianética, porque vem de escutar, né? Um terapeuta de dianética, chamado também de auditor, ele escuta muito, ele não avalia, né? Isso é uma diferença em relação a outras terapias, a gente não avalia os pacientes. Exato, né? essa é a nossa diferença da psicoterapia, porque a psicoterapia, ela faz uma avaliação daquela situação. Dianética, eu envio uma parte da sua mente como raio laser para o momento do seu passado e você vai localizar especificamente o que ocorreu. Sim. Tem até aqueles memes quando você vai no psicólogo do SUS lá, aí o psicólogo, você fala pro psicólogo, que eu tô muito triste ali, então fique feliz. Exato. Né? Não tem a gente como. não faz isso. A gente não faz isso porque não tem como a pessoa... Eu não tenho dinheiro, então vai trabalhar. Exato, não, a gente não faz isso, a gente realmente... Você localiza exatamente Sim. o seu momento do passado e resolve isso, né? Nada contra o SUS. Exato, não.
E nem com os psicólogos. E nem com os psicólogos. Exato, a gente só busca exatamente a origem, a causa. Então é muito mais efetivo, porque se eu tenho uma tecnologia que vai como um raio laser e localiza onde é que está a dor, é muito mais fácil para resolver, né? Do que se eu te ficar conjecturando. Ah, mas será que é isso? Não, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa de não sei quem. Não, não é por causa de ninguém, é porque eu tenho um engrama, uma gravação na minha mente, na qual eu tenho que localizar de onde ela vem. Perfeito. Né? E aí, né, só para encerrar aquele tema, eu tava voltando com o paciente e ele tinha muito mais dor no que ele tinha feito, né, justamente por estar conectado a esse trauma com dor física, né, porque o engrama, explicando um pouquinho, o engrama, ele só é um engrama por ter dor física, né, correto, André? Sim, o engrama é só engrama porque ele tem dor física. E o que aberra realmente? O que aberra? Aberração significa desvio de uma linha reta. Então, se eu tenho que ir de A até B, e quando eu dou uma passadinha em C, D, e não vou diretamente... Por exemplo, eu quero ter uma profissão na qual eu me sinta feliz, tá? Mas eu nunca consigo essa profissão que eu me sinta feliz. Eu sempre vou buscar uma profissão e que eu tô infeliz. Isso é feito da mente reativa? Sim, isso é aberração. Por quê? Porque eu não tô indo de A até B. Eu tô dando voltas, né? Isso em tudo na vida. Por exemplo, eu quero encontrar um trabalho que eu gosto, eu quero encontrar uma pessoa que eu gosto, eu quero buscar algo, tudo. A mente reativa, ela sempre vai dar voltas para não encontrar aquilo, né? Entendi. Então, o que a gente faz aí? A gente chama isso de aberração, que é desvio de uma linha reta. Então, qualquer momento que realmente te aberra são os momentos de dor e de inconsciência. Exatamente por isso. Porque Dores físicas. Dor física. Dor física. Dor física. Impacto ou lesão. E a dor emocional? A dor emocional, ela também te causa traumas. Porém, ela vem depois de uma dor física. É um secundário, uma dor emocional. E o que seria, assim, um secundário mesmo? Um secundário é um momento de perda grave. Ou de ameaça de perda. Tá? Então, existem 3 gravações que podem ocorrer na sua mente. Um engrama, que é esse de dor e inconsciência. Pode ocorrer um secundário, que é uma perda grave. Ou um momento de aflição, que a gente chama de lock. O que é um lock? É um encadeamento. É quando eu faço... É como se fosse uma cadeia de momentos que são gravados depois do engrama. Como se fosse uma corrente dessas de metal, de aço? Isso, uma corrente de eletricidade que te conecta ao engrama. Então, vamos supor que se eu fui mordido por um cachorro quando era criança, tá? E aquela mordida me causou dor, inconsciência, ali, um pitbull, sei lá, me estraçalhou a perna. Porque engrama é assim, então eu vou falar de coisas sérias. Infelizmente, aqui não tem como falar de coisas... Terapia, bonito. Flores, sol... Porque é de onde vem a dor, doloroso, né? Então, aqui, eu fui mordida por um pitbull, certo? Depois, de repente, quem cuidou de mim foi a minha mãe, tá? E um belo dia, minha mãe fica doente, ameaça morrer, sei lá. Aí já tem um secundário que já aciona esse engrama. A mente reativa tá tipo assim, não. Então, se a minha mãe ficar doente, é a mesma coisa que, por exemplo, ficar suscetível a ser mordida por um pitbull, que é a mesma coisa que ser mordida por um pitbull. Exato. Ou se eu for mordida por um pitbull, quem irá salvar-me? Quem irá me proteger? Caramba. Ok. Bem simples, né? Bem simples. Então, os secundários, eles estão aí para quê? Para que a gente acione os engramas. Só que depois também, além dos secundários, a todo momento a sua mente começa a gravar esses cadeados. Por quê? Se eu vejo um cachorro, tem uma certa aflição, gravou. Se no dia que eu fui mordida por um cachorro estava chovendo, eu escuto uma chuva, gravou. Se, por exemplo, eu vejo a minha mãe, gravou. Então, essas gravações que ocorrem depois do engrama, a gente chama de lock. Por quê? São uma série de cadeados, né, que estão conectados a esse engrama. Então, tipo numa tentativa de proteção. De proteção. Sempre. Por exemplo, Sempre. como tem a mente pensa assim, como tem algo aqui que é parecido com trauma, vou fazer mais uma gravação para ver se isso aqui é perigoso mesmo. É muito simples, tá? Se você é assaltado,
no farol. Quem aqui nunca foi assaltado no farol, né? Eu não fui. Ou, sei lá, se você já foi assaltado em algum momento aí da sua vida. Toda vez que você vai parar num farol, o que você sente? Medo. Né? Acredito que sim. Sim. Ou então, se você... Pra minha sorte, só foi... na verdade, eu não fui assaltado. Quem foi assaltado foi o banco, né, que eu tava. Então, mas pra minha sorte, só foi uma vez. Só. Ok, então quando você, depois que socorreu, quando você entrava no banco, você já não tinha uma sensação assim, será que vão assaltar o banco de novo? Será que não? Isso é porque a sua mente reativa, ela tá sempre ligada para te proteger, para que aquilo não ocorra de novo. Então, se você foi assaltado, toda vez que você passar por aquele momento, novamente, você vai sentir uma certa aflição. Entendi. Essa aflição é um lock, é um encadeamento. Parando para pensar, nunca tive esse trauma, né, estimulado, trazido à tona, eu diria, ainda. Mas coisas que eu fico, por exemplo, um pouco pé atrás, assim, quando vem uma pessoa muito próxima, muito rápido na rua, ou dois caras numa moto. Nunca foi assaltado por pessoa na moto, mas acho essa questão de uma coisa ser igual a outra, ser igual a outra, ser igual a outra, né? Sim, porque a mente ativa a gente tem muitos engramas, milhares de engramas. Então, às vezes a pessoa se aproxima sem anunciar, né, ou sem se fazer notar, aí sim eu fico um pouco mais, assim, tipo, atento, né? Como assim? Isso, é porque possivelmente já ocorreu alguma coisa no passado, ou sei lá, alguém na adolescência, alguém brigou com você. Tem outro fator também, né, que é dos comandos engrâmicos, né? Sim. Também tem isso aí. Sim. Como que seria essa questão dos comandos engrâmicos? Quando você grava na mente reativa, existe uma coisa chamada comandos. O que são esses comandos? Tudo que é falado é gravado como se fosse uma ordem para você. Por exemplo, você é criança e você aprontou e seu pai foi e te deu uma surra. Uhum. Naquele momento da surra, o que ele fez? O que acontece com você? Ele vai te dar alguns comandos. Por exemplo, você é um burro, você jamais vai ser alguém na vida. A sua vida vai ser sempre uma desgraça. Tudo isso que é falado nesse momento em que você tá ali, né? Nesse momento que você tá com dor, porque ele tá te dando uma cintada, sei lá, fica gravado na sua mente como um comando. Uhum. Então, quando você, no futuro, tenta ser alguém ou tenta agir de uma certa forma, a sua mente está lhe dizendo para você não, que você não é aquilo. E a pessoa faz a vida dela obedecer essa verbalização. Sim, sim. Uhum. A gente vive daqueles comandos. Então, tem pessoas hoje que vivem daquilo que as pessoas que eram do seu passado, por exemplo, quem teve pais muito agressivos, que falava que batia, ou que invalidava a pessoa, que tratava a pessoa mal. Mas isso também vale não só para a infância, né? Como a gente viu, cirurgias, momentos de inconsciência. Todos os momentos. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, se ela bebe muito e ela desmaia de tanto beber, a mente dela reativa tá gravando. Tá gravando. Tá gravando alguém que aproximou dela ou alguém que tá ali, de repente... E aí o que tá sendo falado, sei lá, na festa, no lugar que a pessoa tá tudo agindo como comando sobre a pessoa. Tudo agindo como comandos. Caramba. E a pessoa não sabe e ela tá ali sobre aquele efeito. Uhum. Então, por isso que não beba. Né? Então, aí, ó, a gente ajuda a se livrar de maus vícios aqui no Dianética. Porque se você... O mesmo serve para, por exemplo, medicação, entorpecentes. Qualquer coisa. Durante uma cirurgia, um médico pode falar coisas que acionam a mente reativa da pessoa depois no futuro. Porque a pessoa está sob efeito de uma droga, que é um anestésico, e sobre esse efeito da droga ela está inconsciente. Então, e tem a dor também, né? Porque ela provavelmente, se ela tá fazendo cirurgia, ela deve estar cortada, deve estar aberta. Sim, né? eu auditei a audição, a Dianética chama-se audição, a terapia, porque vem de ouvir, né? Sim. Então, eu auditei uma moça que estava fazendo uma cirurgia acho que ela estava colocando uma prótese de silicone. E durante a cirurgia, o médico falou alguma coisa que eu não me lembro, faz muito tempo. O médico falou alguma coisa, tipo... pejorativa, assim, não sei o que essa menina, essas moças querem fazer tantas essas coisas, isso aqui depois no futuro fica tão feio. Uhum. Falou isso durante a cirurgia. Aí e ela tinha mesmo que ela tivesse feito isso, era uma moça bonita, ela se sentia feia. Ela se sentia feia. E aí, quando a gente entrou na terapia, né, na sessão, e ela retornou, porque você
durante a terapia a gente retorna esses momentos, né? E ela retornou à cirurgia, mesmo através da anestesia, mesmo tendo inconsciência, né? Ela contatou esse momento. Eu lembro que ela viu isso, o médico falando isso. Ela falou, não é possível que o médico me falou isso. E ela se deu conta. Que o porquê que ela se achava feia, mesmo sendo bonita, mesmo sendo... Porque durante a cirurgia o médico falou que ia ficar feio aquilo no futuro. Isso pode gerar tipo uma neurose, uma compulsão de querer estar bonita, né? Sim, e aí faz essas mulheres que, por exemplo, faz cirurgia em cima de cirurgia, aí faz plástica, e silicone, aí botox. Isso, exato. E aí vira uma Gretchen da vida. É brincadeira, Gretchen. Então, porque assim, o que acontece? A gente tá sempre vivendo de acordo com os engramas. As pessoas não vivem de acordo com a vida, vivem de acordo com os engramas. E as coisas que elas estão ali. Então, quando ela elimina esses engramas, a vida se torna... Não significa que você vai deixar todas as pessoas ao seu redor quando você elimina o engrama. Às vezes a pessoa pensa, então, se eu... sei lá, eu tenho um trabalho e eu fui para aquele trabalho só porque eu tinha aquele chefe ou porque estava relacionado com aquilo, eu vou deixar esse trabalho? Não, você vai ter uma consciência daquilo, simplesmente, e vai ficar melhor naquilo que você já está fazendo. Porque não significa que eu sou clear e aí eu vou ser irresponsável. Então, vamos supor que eu sou casada, né, e eu percebi que eu só casei com meu marido porque ela era igual à minha mãe. Tinha engramas ali naquele momento. Então, não, agora eu não quero mais saber. Não, muito pelo contrário. Você vai escrever uma história melhor, com mais consciência daquilo, né? E também, vamos supor que eu descubra que aquela profissão não era a profissão que eu queria, tá? Não significa que eu vou deixar aquela profissão, porque a vida, né? A gente costuma dizer que a vida é um jogo. Por que é um jogo? Também porque o nosso objetivo aqui como... terapeuta de genética não é fazer que as pessoas se separem, né? Nem se separem, nem que as pessoas deixem de viver. Quando a gente fala, por exemplo, que a mente reativa faz com que os casais, por exemplo, se atraiam por um comportamento reativo de dores do passado. Não é no objetivo de fazer com que você, pronto, agora então não quero estar com a minha pseudo-mãe, com a minha pseudo-tia, com a minha pseudo-amiga, né? Então é assim que você tem a noção, né? Tem o conhecimento de que isso é um fator que existe, mas que você ainda pode construir um casamento, um relacionamento feliz, né? Exato, porque tudo é engrama, né? Então, por que eu falo que a vida é um jogo? Porque tudo que você está jogando nessa vida, tudo que você está vivendo, tem a ver com a sua mente reativa. Se você escolheu, por exemplo, eu escolhi cortar o cabelo assim, é porque tem alguma coisa que está me dizendo para cortar o cabelo assim. Quando você tem uma mente reativa. Quando você tem uma mente reativa. Todas as suas ações são baseadas naquilo que está na sua mente. Porque você só utiliza, e você só utiliza mesmo, 25% da sua mente analítica, enquanto você não é clear. Então, à medida que você vai fazendo a terapia de genética, eliminando esses engramas, então você vai ganhando uma certa porcentagem de mente analítica. Até que você elimina ela 100%, que é o que o Felipe falou, que é o estado de clear, né? Estado de clear. Eu gosto de falar que a mente, ela é como se fosse, para quem conhece, é como se fosse um disco rígido de um computador, né? Então, quando você, por exemplo, ainda não tem estado de clear, toda vez que você tem uma dor, é como se esse disco ficasse corrompido. E a dianética é como se fosse um desfragmentador. Então, ele desfragmenta esse disco rígido e você recupera poder analítico. E por isso que a gente vê resultados onde a pessoa, o QI dela aumenta, o tempo de resposta, a forma como ela lida com problemas, com pessoas, né? Se você observar, a dianética é bem científico, né? Porque você vê que o Felipe acabou, como ele entende de computador ele acabou de dizer dentro da linguagem dele de TI, né? O que é uma mente reativa e uma mente analítica. Exatamente. E eu acho isso muito interessante, né? Justamente porque até então o ser humano não sabia como lidar com o inconsciente, né? Garanto que se Freud, como que chama? O Jung e até Sócrates vissem o trabalho que o Ron fez com a dianética hoje, eles chorariam, acho que, de alegria, né? Sim, com certeza. Porque o Ron Huber, né? Que é o nosso fundador e criador da dianética, ele foi quem substituiu todo esse trabalho, porque ele estudou além disso e colocou um pouco mais de tecnologia dentro da própria psicologia e psicanálise. Tanto é que no livro ele diz, né, que o falecido Freud ficaria eletrizado se soubesse o que ele descobriu. Sim. Porque a dianética é muito mais rápido, porque eu envio uma parte... Não é hipnose, dianética... Essa era uma pergunta que eu queria fazer.
A dianética, ela é hipnose? Como que seria esse retorno? Não. Seria uma reprogramação mental? Não, dianética não é hipnose, não é regressão, não é nada disso. Dianética é simples. Eu envio uma parte da sua mente. Não é terapia momento... não é terapia constelação familiar? Não tem nada a ver com isso. Não, eu te envio uma parte da sua mente para o momento do passado em que você viveu e você automaticamente localiza isso. Porque existe algo na sua mente chamado arquivista, que não é um homenzinho que está lá, mas o arquivista, ele tem tudo em pastas do que ocorreu com você. É como se fosse realmente um arquivo central, onde tudo que ocorreu com você está gravado nessas pastas. Então, o que é emergencial, o que está mais grave aí, o que se reestimulou hoje, por exemplo, quando eu faço a terapia em você, vai vir isso. Então, as pastinhas estão lá na sua mente. Então, se tem hoje uma coisa que está te causando transtorno ou que não está te deixando legal, nesse momento aí que você tá mal, você entra em sessão, você maneja aquilo que veio aquele dia. Então, por isso que é legal na terapia, porque cada dia você maneja uma coisa diferente. Então, a gente costuma dizer até que o ideal seria que se a pessoa pudesse fazer todos os dias. Se ela pudesse fazer todos os dias, fragmentar pelo menos 1 hora, meia hora do dia para fazer a audição, para fazer a terapia de dianética, ela ia pegar todas as coisas que estão reestimulando ela em tempo presente. Entendi. Ia ter muito mais ganhos, né? Sim. E você como clear, assim, o que você diria que foi a grande mudança quando você se declarou? Assim, quando você não é ter clear, uma mente reativa e não ter uma mente reativa, assim. Quando você não é clear, você tem como se fosse umas vozinhas na sua mente. Você não já sentiu isso? Que às vezes você fica assim e fica... por que aquilo aconteceu? Por que eu derrubei aquilo? Por que aconteceu aquilo? Sabe essas vozinhas que ficam, né? Os pensamentos intrusivos. Exato. Pensamentos... Todo momento tem uma vozinha que tá ali, que fica... Porque se a gente falar vozinha, aí daqui a pouco eu vou chamar o padre aqui, os espíritos, pra benzer, né? Okay. Você acha que seria mais o pensamento intrusivo, como a gente vê hoje em dia? É como se fosse uma voz mesmo que fica falando na sua mente, um diabinho que fica ali toda hora. Ai, por que você não fez isso? Por que você fez aquilo? Ai, o que está acontecendo comigo? Ai, por que é isso? Todos esses porquês que ficam na sua mente, né? São a mente reativa. Então, quando você é clear, é como se houvesse um silêncio. Mas ela tem uma consciência própria? Mente reativa? A mente reativa? Não, ela não tem consciência nenhuma. E por que ela tem voz? Porque são esses comandos. Todos esses comandos, ela tá aí na sua mente. E quando você entra em contato com algo que reestimula isso do passado, através dos percépticos, né, das percepções, essas vozinhas entram em ação. Entendi. E você começa a dramatizar aquilo que ocorreu com você lá atrás, no passado. Então, respondendo a sua pergunta... Como se fosse, por exemplo, uma gravação. Exato. Aquela máquina de gravar. Isso. Ela grava como exatamente foi feito. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, quando você é clear, essas vozinhas silenciam. Você não tem mais isso. E pra você essa foi a grande mudança, assim, entre estar clarado e não? Sim. É um silêncio. Uma paz. Porque você não tem mais aquilo que te reestimula. Então, uma pessoa antes, né, quando eu não era clear, se uma pessoa chegasse para mim e falasse assim, você tem que fazer isso. Se alguém falasse para mim que eu tinha que... Justamente por estar conectado com traumas onde tinha... De comandos, sabe? Essa verbalização de ordem, de controle. Eu tinha uma coisa com controle que ninguém me controlava. Entendi. Depois que eu me aclarei, né, que eu virei clear... Qualquer pessoa pode falar, Andrea, pega esse copo pra mim. Ok. Entendi. Vamos fazer tal coisa? Sim. Porque não tem mais, sabe? Então você se torna você mesmo. Você se torna leve. E esse de você mesmo, o que seria você mesmo, assim? Como, o que seria o indivíduo ele mesmo? O indivíduo ele mesmo é um indivíduo em que ele já não tem mais... nenhuma pessoa que influencia ela. Ela é ela mesma.
Isso quer dizer na mente reativa. Na mente reativa. Não tem outras personalidades que ela assume, não tem comandos que mudam a Não tem mais decisão o dela. pai, a mãe, não tem mais um amigo, não tem mais o cirurgião que feriu ela, não tem a professora que dava reguada. A equipe médica inteira, né? A professora que dava reguada. Não tem mais ninguém, porque ela é ela mesma. Entendi. Então, sendo eu mesma, eu não estou sempre na defensiva de algo ou de alguém. Eu não preciso me defender de ninguém. Não preciso me defender da vida. Tá? Óbvio que um clear também não é um né? Ok. Um clear também não é uma pessoa assim que, o mundo é lindo, maravilhoso, né? E vamos viver de luz. Vamos dar as mãos e andar pelos campos de flores. Não, né? a gente sabe o que é certo e o que é errado. Se eu ver um ladrão, eu ainda vou querer fugir do ladrão. Obviamente. Mas eu não Achei tenho... que você falar, dar uns golpes de karatê, né? Também, sei lá. Dependendo do caso, né? Se exato, der. exato. Se ele vacilar. Exato. Mas o que acontece? Eu não tenho mais essas reestimulações. Eu não tenho mais algo que fale assim, olha isso. Por exemplo, se eu sentir um cheiro, aquele cheiro já não vai me trazer mais mal-estar. Eu sinto o cheiro e falo, esse cheiro tá estranho, né? Tem algo estranho aqui. Mas aquilo já não me reestimula no sentido de eu querer vomitar, ou de passar mal, ou algo assim, entendeu? Entendi. Eu sei como era isso, porque eu tinha muito... Uma vez eu tomei o leite de uma marca, e quando eu fui ver, o leite tava estragado, tava coalhado, tava azedo já. E aí, isso ficou marcado. E eu lembro que eu evitava, assim, né? Eu nunca mais tomava o leite daquela marca. E hoje eu não tenho mais isso, né? Hoje vejo que realmente muito dessa questão reativa, sem uma causa lógica assim, já não me afeta mais. Tinha uma questão com molho também, uma vez eu comi um molho de tomate estragado, fiquei acho que uma semana vomitando. E toda vez que eu ia comer macarrão com molho de tomate, eu ficava meio pé atrás, ou pensava assim, será que esse molho tá estragado? Será que eu não vou... Senti até um certo mal-estar, dependendo do quanto isso me reestimulava, né? Exato. E hoje já não acontece mais. Sim, porque com certeza você localizou aí esse quadro do passado. Então, as pessoas pensam que... Como eu posso começar, né? Às vezes, só lendo o livro de genética, você já entende o que está acontecendo na sua mente. Você já compreende isso e isso deixa de ter força. Como o Felipe disse, só de estudar o livro, de repente, ele já falou assim, não... Porque o leite que ele tomou não é o mesmo leite do presente. Sim. Senão a fábrica já tinha falido. Exato. Porque se tivesse causado mal para todo mundo, a fábrica já tinha falido. Exato. Então, não. O leite que ele tomou, né, não é o mesmo leite. Então, o que acontece? Quando ele tem o conhecimento disso, é mais fácil dele ser causa sobre isso. E não ficar efeito disso. Eu diria que o autoanálise, não tô falando já de outro livro, o Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo, como ele é um livro de autoajuda, ele te dá essa capacidade de você racionalizar incidentes que não têm uma inconsciência muito grande. Né? Porque, como a André explicou, a inconsciência ela não é um 880, né? A pessoa não está consciente e inconsciente no momento. Ela tem graus, né? Então, ou você pode estar consciente, um pouco menos inconsciente, pode estar mais ou menos inconsciente, pode estar sem consciência nenhuma. Exato. Então, o que eu diria que o Dianética, ele te dá a capacidade de você poder analisar os momentos onde a sua consciência ainda tinha uma certa capacidade de observação. Exato. Por exemplo, eu bati o dedinho na cadeira, né? Tem consciência, tem dor física. É um engrama. Mas o que acontece? Como a inconsciência desse momento não é muito alta, não é uma anestesia geral, por exemplo, eu consigo analisar esse processo através da observação no livro. Exato. De praticar de colocar em prática a autoajuda que o livro propõe. Exato. Né? Então você, agora eu entendo porque, sei lá, às vezes eu passo do lado de uma cadeira e meu dedinho dói, ou porque o meu pé, por exemplo, fica mais frio, ou porque eu fico estressado quando estou na cozinha, que tem um monte de cadeira, né? Ou quando eu vejo qualquer coisa que depois eu falo, mas por que eu tô nervoso, né? Então,
E aí? Entre outras coisas. Exato. Né? Você que está aí, então, que está ouvindo a gente pela primeira vez, como que eu posso começar, tá? Então, a gente pode começar pelo livro. Você pode começar estudando esse livro. Esse livro, ele tá dividido em 3 partes. Então, a primeira parte, ele explica como a mente funciona. Depois, os mecanismos que tá por trás da mente. E a última parte é a terapia, como a terapia funciona e como você pode compreender melhor a Dianética através disso. Né? Então, você que está aí, você pode estar adquirindo o seu livro, né, Felipe? Exatamente. No nosso telefone. Então, a gente vai passar o telefone aqui. Deixa uma mensagem nos comentários, né? Isso. Entre em contato no nosso YouTube também. E a gente está aqui para você poder alcançar esse conhecimento, alcançar essa terapia e chegar no estado de clear, que nem a Andrea falou, né? Sim. E se você também quiser entrar em contato com a gente tem um número de telefone, que é o WhatsApp, que você pode estar mandando um zap lá pra gente também. Ou no nosso Instagram, que é o dianetica.abc. Isso. Manda uma mensagem lá, vê direitinho como adquirir o seu exemplar. E quem adquiriu o livro vai estar ganhando uma sessão da terapia para você experimentar e ver por você. E te garanto, na primeira sessão, depende de paciente para paciente também, mas na primeira sessão, se a pessoa ela tá disposta a ir receber ajuda, ela está disposta a tirar, digamos que assim, a tirar um bom proveito disso, porque já aconteceu, né? Tem certas pessoas que às vezes vêm e espera, por exemplo, ser clear na primeira sessão, né? E não tá ali num sentido muito de querer aproveitar e receber ajuda, e sim de invalidar ou algo do tipo, né? Mas se você tiver com a mentalidade positiva, de realmente querer ajuda e querer entender, você vai ver como na primeira sessão você já vai entender muitas das coisas que te acontecem no passado, né? Exato. Bem, então vamos dar o nosso telefone, né, para o pessoal entrar em contato. Então, nosso telefone é o 11 91 337 2905. A gente está aqui em Santo André. Então, quem adquirir o livro ganha uma sessão da terapia gratuita. Então, você que está aí, gostaria de fazer, então eu quero experimentar esse negócio aí para ver como que a Dianética pode eliminar meus traumas, tá? Ou pode me dar mais capacidade, mais vida, né? Que o nosso programa de sábado na Rádio Vibe Mundial é exatamente isso. Dianética, você na sua melhor versão. Então, como você pode ser você na sua melhor versão? Exatamente. Acompanhe a gente na Rádio Vibe Mundial também, que é o 95.7 FM, e no Instagram, que é o dianetica.abc. Exato. Então, esse é o nosso episódio aí de abertura, né? A gente teve uma entrevista anterior, mas esse é o nosso episódio de abertura aí do DianetiCast agora, que vai ser um podcast contínuo, né? Então a gente vai ter mais episódios com novos convidados e é um prazer aí estar apresentando para vocês. Exato. Então esperamos vocês na próxima sexta-feira nesse mesmo horário. Até lá!